Fala, gente boa, mais uma aula de geometria plana, é isso aí. Hoje vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal. Roda a vinheta e a gente começa. É isso aí, galera. Retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Então, o que basicamente são retas paralelas cortadas por uma transversal? Primeiramente, o que são retas paralelas? As retas paralelas, basicamente, são retas que não têm nenhum ponto de encontro, não tem um ponto de interseção entre elas, ok? Então, aqui no contexto da geometria plana, a gente sabe que elas não vão se encontrar, ok? Retas paralelas. Então, o que acontece aqui com as retas paralelas? Tem uma forma de nós escrevermos que elas são paralelas. Eu estou me referindo como paralelas às retas R e S, ok? Elas precisam estar assim perfeitamente assim alinhadas e ao mesmo tempo afastadas, né, uma da outra, sim. E aí a gente sabe que não vai ter nenhum ponto de interseção. Por quê? Porque se tiver uma assim e outra mais inclinada um pouquinho assim, tá? Mesmo que nesse momento eu não veja na representação elas se interceptando, é natural a gente perceber que em algum momento isso vai acontecer, porque essa vai dar continuidade para lá, essa vai dar continuidade para lá e elas vão se esbarrar aqui. E aí, nesse caso, elas não serão consideradas retas paralelas, porque mesmo que eu não veja de imediato na representação elas se esbarrando, a gente sabe que como uma está mais ou menos inclinada com relação à outra, em algum momento essa interceptação vai acontecer, sim? Então elas precisam estar perfeitamente alinhadas, afastadas assim uma da outra, tá? E aí eu tenho certeza, nós temos certeza então que elas são paralelas, além da questão que vai nos afirmar que elas são paralelas, tranquilo? Então a gente pode representar da seguinte forma: RS, para dizer que elas são paralelas, a gente diz que R, a gente coloca dois tracinhos e S. E esses dois tracinhos exatamente indicam que elas são paralelas. Aí perceba que eu desenhei aqui em vermelho uma outra reta, que essa reta, ela passa pelas duas retas paralelas RS, tá? E elas passando por essas duas, nós chamamos então de uma transversal. Pensa que como se fosse uma rua, né? A gente tem duas ruas e uma rua assim cortando essas outras, e aí nós dizemos que seria uma rua transversal. Inclusive, algumas questões utilizam exatamente esse contexto do trânsito, da cidade, do espaço urbano, para aplicar esses conhecimentos referentes às retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, o que nos interessa aqui? O que nos interessa aqui é destacar basicamente os ângulos, tranquilo? Então, os ângulos aqui. Então, vamos lá, vamos começar a fazer esse destaque dos ângulos. Primeiramente, eu vou marcar aqui esse ângulo, tá? Vou chamar de ângulo A, ok? A. Ok? Ângulo A, tranquilo? O outro ângulo vou chamá-lo de ângulo B, ok? Então aqui, ó, ângulo B. E assim, bom, a gente vai ter uma primeira compreensão aqui, a partir daquilo que nós já estudamos. O que nós vimos, se não estou enganado, na segunda aula, nós vimos que os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Lembra? A gente inclusive fez uma demonstração disso, que os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então perceba que nós temos um vértice aqui e um outro vértice aqui, que é justamente o ponto de encontro, ok? Da transversal com as paralelas. Então a gente sabe que os lados opostos, os ângulos opostos desse vértice, possuem a mesma medida. Então eu vou colocar inclusive aqui da mesma cor. Ou seja, aqui A tem a mesma medida desse daqui. Eu vou colocar uma outra letra aqui, né, para dar continuidade aqui à nossa notação. Então vai ser C, mas eu coloquei inclusive da mesma cor para indicar que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo. Tranquilo? E agora vamos aqui, ó, falar aqui, ó, obviamente, então o B, perdão, vai ter a mesma medida desse que está oposto a ele pelo vértice. Então aqui nós vamos chamar de D, sabendo que tem a mesma medida. Bom, gente, e aí, qual é a segunda coisa que nós vamos carregar, que também é importante? Essa transversal,
como elas são paralelas, também vai indicar que basicamente as medidas que eu tenho nos ângulos aqui de cima serão as mesmas nos ângulos de baixo, correspondente às mesmas posições. Então o que acontece? Olha só, esse ângulo aqui terá a mesma medida desse ângulo aqui, né? Parei no D, agora eu vou continuar e vou chamar isso aqui de E, ok? Ângulo E, tranquilo? E aqui eu vou ter F, vou colocar em preto para mostrar que tem a mesma medida, ok? Então, B tem a mesma medida de F, que tem a mesma medida de D. Bom, o outro agora é FG. E por último aqui o H, tranquilo? Ok, gente boa? Então, tá aí basicamente. Agora nós vamos fazer a classificação desses ângulos, tá? Um com relação ao outro. Então, uma primeira classificação que nós fazemos com relação a esses ângulos são os chamados correspondentes, tá? Então, quem são os ângulos correspondentes? Vamos lá. Ângulos correspondentes. Bom, gente, os ângulos correspondentes são os ângulos basicamente que têm a mesma posição de um em relação ao outro. Por exemplo, ó, aqui o A. O A, perceba que o A tem a mesma posição do E aqui embaixo. Então quer dizer que eles são correspondentes, ok? Então vamos anotar, olha só, quem são correspondentes? O A e o E. Quem mais são correspondentes? O B e o F. Quem mais são correspondentes? O C e o G. E quem mais? O D e o H. O D e o H. Então, eles são correspondentes, ok? E perceba o seguinte, que esses correspondentes, eles possuem a mesma medida, tá? Então, é importante a gente destacar isso, tranquilo? Então, eles possuem a mesma medida. Perceba que o ângulo A tem a mesma medida de E, né? O ângulo C a mesma medida de G, F a mesma medida de B. Então, basicamente, os correspondentes possuem a mesma medida. E agora a gente vai falar de uma outra classificação. A próxima classificação, nós vamos falar agora dos ângulos alternos. Então, ângulos alternos. Mas os ângulos alternos, eles têm também, tá, a mesma medida. Então, eu vou separar aqui para você, ó, é a mesma medida. Mesma medida. Mas como é que eu vou ver como eles são alternos? Eles são alternos de dois tipos. Nós temos os alternos internos e nós temos os alternos externos, ok? Então, vamos agora anotar. Quem são os alternos internos? Então, gente, primeiro, ó, se eu tenho internos e externos, eu vou só pensar nos ângulos que estão de fora ou de dentro, né? Então, quem são os internos? Os internos são os ângulos que estão aqui dentro, entre as duas paralelas, ok? Mas eles estão dentro da mesma, tá? Dentro, perdão, das duas retas paralelas, mas eles têm a mesma medida. Então, quem é que aqui dentro tem a mesma medida? Quem aqui dentro tem a mesma medida é C e E. Então, vamos lá. C e E. Ok? E tem mais um, né? Quem tem a mesma medida e está aqui dentro? F e D. Tranquilo? Agora, quem são os alternos e externos? E agora a gente vai olhar para quem está fora, né? Olha aqui, ó.
para quem está fora, olha só. Esse, tá? Então, quem é que está fora? Então, lembra que os alternos, né, estão ou dentro e fora, tranquilo? Mas eles têm obrigatoriamente a mesma medida. Então, quem são os alternos externos que têm a mesma medida? O A e o G. Então, aqui, ó. O A e o G. E quem é o outro agora? Aqui, B e H, ok? B e H. Tranquilidade, meus queridos? Então, é isso daí. E a gente tem mais um, o último, que agora a gente vai falar. A gente tem os ângulos. Deixa eu apagar aqui só para a gente seguir aqui o padrão, né? Um pouquinho de toque não faz mal, só um pouquinho, ok? Então, nós temos também aqui os ângulos colaterais, tá? Ângulos colaterais. Os colaterais nós também vamos dividir nessas duas classificações. Nós teremos os colaterais internos e os colaterais externos. Mas aí, os colaterais internos e externos já não necessariamente têm a mesma medida. Então vamos pensar, se eu estou falando dos internos, né? Eu estou falando de quem está agora aqui dentro. Mas eu estou falando de quem está aqui dentro com medidas diferentes, ok? Então aqui é a mesma medida, aqui não. Aqui já são medidas diferentes. Ok, belezinha? Então, olha só, medidas diferentes. Então, quem é que está aqui dentro com medida diferente? Vamos olhar, né? Eu tenho quem? Aqui dentro com medida diferente, eu tenho o D e o E. Mas uma coisa, aqui dentro com medida diferente, eu tenho o D e o E, mas quando eu falo colaterais, é que eles compartilham o mesmo lado. Então, eles são colaterais. Então, olha só. Eles estão no mesmo lado, tranquilo? Então eu tenho o D e o E. Então vamos aqui anotar. D e E. E mais quem? O C e o F. Tá? Então a chave aqui é palavras colaterais. Se eles são colaterais, eles estão do mesmo lado, mas eles são colaterais internos. Então colaterais, ó, internos são os dois que estão no mesmo lado aqui dentro, tá? Aí eu vejo o lado assim, né? Assim e assim, ok? Não vejo assim. Eu só vejo assim quando eu falo dos alternos. Quando a gente fala dos alternos, a gente olha para horizontal. Agora, quando a gente fala dos colaterais, a gente está olhando na vertical, tranquilo? Então, ó, e agora os colaterais externos, né? Então, quem são os colaterais externos? Tá aqui, ó. O A, o H. E o B e o G, ok? Bom, gente, aqui nós vimos que eles têm a mesma medida. Então, digamos aqui, ó, o A igual ao E, né? O B igual a F, C igual a G. Mas aqui, o que vai acontecer aqui, tá? E a gente vai só, basicamente, agora fechar a nossa ideia aqui, tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui agora que a gente precisa saber? É que os colaterais internos e externos, de medida diferente, eles são suplementares, tá? Então, vamos lá, eles são suplementares. O que significa dizer que eles são suplementares? São suplementares, ok? Quer dizer que a soma deles é igual a 180 graus. Então, ó, o D mais E é igual a 180 graus. Quer dizer que o C mais F também 180 graus. Que o A mais H 180 graus.
que o B mais G, um circunflexo aqui, né? B mais G também é igual a 180 graus, ok? Então, basicamente, eles têm medidas diferentes, mas são suplementares. Isso é fácil da gente entender, tá? É só a gente olhar para cá. Por exemplo, o D mais E são suplementares. Então, o D mais E são suplementares. Isso aqui é mais ou menos óbvio, né? Por quê? Porque a gente olha para cá, A e B não faz meia lua, ok? Então, aqui, ó, o A, ele corresponde, né, a quem? Ele corresponde ali ao E, ok? Então, corresponde ao E. E aí, aqui, ó, eu vou somar o E, que é a mesma medida desse daqui, e o outro que está envolvido ali é o D, né? Que o D tem a mesma medida desse daqui, logo tem a mesma medida do F. Então, a soma, né, desses dois valores diferentes, basicamente a soma de um azul com preto vai dar 180 sempre, né? Porque, ó, se eu somar azul com preto, olha só, azul com preto sempre dá quanto? Sempre dá 180, ali, dá meia lua. Olha lá, azul com preto aqui, ó, dá quanto? Ó, 180, né? Azul com preto, sempre que eu somar um azul com preto, vai dar um meia lua, né? Então, se eu pegar um azul daqui de cima e somar com um preto daqui de baixo, obviamente vai dar 180 graus, ok? A soma de azul com preto, 180 graus sempre, tranquilo? Então, basicamente, se as medidas forem diferentes, aqui, se eu identificar que são medidas diferentes, eu já sei ali que eles são suplementares, vai ter a soma igual a 180 graus. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo, belezinha? Então, ó, vamos continuar nessa pegada aí, né? Tá muito bom, ok? Vamos fazer alguns exercícios agora na próxima aula, tá ok? Então, e a gente continua aí nessa nossa preparação e nessa nossa pegada. Valeu, tamo junto. Até mais.